E aí, pessoal, tudo sob controle? Pessoal, meu nome é Guilherme, sou aluno do terceiro período da Faculdade de Atenas de Medicina, de Passos, e eu, em vínculo com o centro acadêmico aqui da faculdade, estou aqui para falar hoje um pouco sobre patologia. Pessoal, antes de começar, eu só queria falar que eu sou só um mero aprendiz tentando ajudar. Então, se vocês verem algum erro aí no vídeo, alguma incoerência, podem me dar um toque que eu corrijo aqui, viu? Pessoal, vou começar falando um pouco de hiperemia. Pela composição da palavra, pessoal, hiperemia a gente consegue sim, já ter uma noção superficial do que é. Hiper é muito, emia vem de sangue. Então, é alguma coisa relacionada a muito sangue. Então, o conceito de hiperemia é o seguinte, pessoal. É uma quantidade, um aumento anormal de sangue no interior dos vasos de um órgão ou tecido. E a gente tem três tipos de hiperemia. A hiperemia ativa, que pode acontecer por um aumento da quantidade de sangue, o aumento do volume sanguíneo por uma maior quantidade de fluxo sanguíneo. Isso causa uma hiperemia ativa. Você tem também quando também há uma drenagem venosa diminuída por causa de um retorno venoso comprometido, uma hiperemia passiva, ou também pode ser chamada de congestão. E também tem a hiperemia mista, que é a associação dessas duas. O conceito de hiperemia mista é um hiperfluxo associado à dificuldade do retorno venoso. Eu vou falar um pouco sobre as três aqui, para ficar mais claro, para a gente entender. Pessoal, vou começar com a hiperemia ativa. A hiperemia ativa ela acontece por causa de uma vasodilatação arteriolar. Essa vasodilatação arteriolar aumenta o diâmetro do vaso. Aumentando o diâmetro do vaso, você tem uma maior área de secção transversa. Isso vai propiciar um maior volume de sangue naquele local, vai ter um maior fluxo e naquele local vai ter uma vermelhidão, ou também que a gente pode chamar de eritema. Isso é uma hiperemia ativa. A gente é bem fácil de detectar a hiperemia ativa. Se forem analisar, o rubor facial, por exemplo, quando uma pessoa está ansiosa, nervosa ou até mesmo empolgada com alguma coisa, ela tem um aspecto mais vermelho do rosto, mais avermelhado. Esse aspecto é por causa de uma hiperemia ativa. Vasodilatadores neurogênicos, liberado pelo sistema nervoso aí, né? Causa essa hiperemia ativa no rosto. Outro exemplo também bastante comum é a hiperemia ativa na atividade física. Você já deve ter notado, pessoas que estão em atividade física que exige um pouco mais de esforço, fica com um aspecto mais avermelhado do rosto. Isso também é uma hiperemia ativa. Isso acontece por causa de metabólitos vasodilatadores liberados na corrente sanguínea. Um deles, que a gente pode citar aqui, é a adenosina. Ela promove esse efeito. E outro exemplo também de hiperemia ativa é a hiperemia ativa na fase inicial de uma inflamação. A gente pode chamar de rubor do tecido inflamado. Um exemplo bastante comum aí é quando uma pessoa tem queixa de dor de garganta. A primeira coisa que a gente pode observar aí, se essa dor é realmente devido a uma inflamação, é uma vermelhidão na garganta. E essa vermelhidão é por causa de uma hiperemia ativa aí, no caso. A hiperemia ativa do rubor facial, tanto da atividade física quanto de origem neurogênica, elas são transitórias. A da inflamação ela é seguida rapidamente por uma hiperemia passiva. Então, na fase inicial da inflamação, você tem hiperemia ativa e nas fases finais, você tem uma hiperemia passiva. E essa transição é caracterizada como uma hiperemia mista. Como eu falei lá no começo, hiperemia mista é um hiperfluxo associado à dificuldade do retorno venoso. Então, na inflamação, você tem hiperemia mista, porque você tem uma hiperemia ativa no começo, uma hiperemia passiva depois no final. E isso é característico do processo inflamatório mesmo.
Agora, pessoal, falta a gente falar um pouco da hiperemia passiva, né? A hiperemia passiva, como eu citei lá antes, ela é por causa de uma drenagem venosa dificultada. Isso é causado por causa de um retorno venoso comprometido. Então, aí pode ser por diversas causas. Pode ser por causa de um trombo venoso, que pode obstruir ou comprometer aí o fluxo. Pode ser por causa de compressões de origem variada, por exemplo, compressões externas que comprimem os vasos. E pode ser também por um fator que modifica a viscosidade sanguínea. Essa modificação da viscosidade sanguínea, vocês podem estar me perguntando, falou assim, Guilherme, mas como assim modifica a viscosidade sanguínea? Pessoal, a viscosidade sanguínea ela é uma propriedade física do sangue e de todos os outros fluidos. Representa a resistência de um fluido ao escoamento. No sangue, aí, que no caso, ela depende, por exemplo, da concentração de fibrinogênio, que é um dos principais fatores aí, embasado na viscosidade sanguínea. Vai também depender do hematócrito, que é a quantidade celular no sangue. E se a gente alterar muito essa viscosidade, o fluxo pode ficar comprometido também, gerando uma hiperemia aí passiva. Essa hiperemia passiva, pessoal, ela também vai ser chamada de congestão. Então, hiperemia passiva ou congestão é a mesma coisa. Outra coisa também que a gente tem é a hiperemia passiva quando tem pessoas com insuficiência cardíaca. Pessoas com insuficiência cardíaca, o coração fica mais fraco e não consegue fazer o bombeamento do sangue de maneira correta. Então, por exemplo, se tem uma insuficiência cardíaca direita, vamos pensar, direita é onde está chegando o sangue da circulação sistêmica, certo? Ato direito. Então, tem essa dificuldade de retorno venoso. Essa dificuldade de retorno venoso compromete todo o organismo. Então, quando a pessoa tem uma insuficiência cardíaca direita, a pessoa vai ter hiperemia passiva em todo o organismo. Quando tem ocorrência de insuficiência cardíaca esquerda, vai ter uma hiperemia passiva ou congestão pulmonar, que aí pode gerar edema e outras questões que eu vou citar no próximo vídeo.